aí, sou bom? Eu sou o Nando, sou professor de Biologia e eu vou te entregar um curso completo de Biologia aqui no YouTube, com aulas em alto nível, extremamente completas e aprofundadas. Só que para que eu consiga atingir o maior número possível de estudantes pelo Brasil, eu gostaria de te fazer um pedido. Gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal e já compartilhasse essa aula com seu amigo que também está estudando para o Enem. Então bora lá, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para a aula. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Fernando Costa, isso mesmo, do jeito que o povo gosta. Senhoras e senhores, na última aula estávamos trabalhando sobre as características gerais dos vírus, né? Esses seres aí que nos causam doenças em alguns casos, esses seres que são patogênicos. O que seria uma patogenia? Seria algo que nos causaria um prejuízo fisiológico, né? Um prejuízo no nosso organismo, nos causaria uma doença. Então hoje nós vamos começar a estudar a relação dos vírus com a saúde humana. Vamos estudar as viroses aí, ou seja, as doenças causadas por vírus. Só que antes da gente entrar de fato, né, no estudo das doenças causadas por vírus, eu tenho alguns assuntos para tratar com vocês que são muito importantes, são muito recorrentes em prova, que é sobre os métodos de imunização. Então chega mais. Então, métodos de imunização. O que seria uma imunização? A imunização seria esse conjunto de procedimentos, né, terapêuticos que servem para imunizar o indivíduo, para deixar o indivíduo protegido contra possíveis doenças, contra possíveis agentes etiológicos, contra os possíveis patógenos que ele venha a ter contato. Um patógeno, um agente etiológico, seria um micro-organismo, seria um ser vivo, né? No caso dos vírus, a gente não pode considerar ser vivo, mas seria um indivíduo externo ao nosso corpo que nos causaria doença. Então você pode chamar simplesmente de antígeno, você pode chamar de agente etiológico, você pode chamar de patógeno também. O que é interessante a gente entender aqui de cara? Existem dois tipos básicos de imunização, a imunização ativa e a imunização passiva. Qual que é a diferença de uma para outra? Então se você entende esse conceito, essa diferença entre imunização passiva e imunização ativa, você já tem meio caminho andado para entender o resto da aula e fazer todos os exercícios e gabaritar todas as questões de prova que possivelmente aparecerem para você, certo? Então olha só, imunização ativa, o próprio nome já diz, você vai imunizar aquele indivíduo ativamente. Então é muito autoexplicativo essa parada. O que rola? Na imunização ativa, o indivíduo ele tem contato com o antígeno. Então ele tem que ter contato com o antígeno, com o patógeno, com o agente etiológico. Pode ser um vírus aqui, gente. É claro que depois dessa aula, nós vamos começar a estudar as viroses. Mas isso aqui se aplica a qualquer doença, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um protozoário, seja um verme, tá bom? Então, isso aqui entra para qualquer tipo de doença, seja uma virose, uma parasitose, uma bacteriose, tá bom? Então, ó, o indivíduo tem contato com o antígeno. Então, o indivíduo ele vai ter que ter contato com esse antígeno. Quando esse indivíduo ele tem contato com o antígeno, ele produz anticorpos. A imunização ativa faz o indivíduo produzir os anticorpos. Então eu vou até grifar aqui, ó. Deixa eu ver que cor que eu vou grifar isso aqui. Vou grifar de roxinho. Então, ó, produz roxinho, produz os anticorpos, gera resposta imune. RI aqui é resposta imune. Então o corpo do indivíduo tem que produzir os seus próprios anticorpos. Por isso que a gente fala que é a imunização ativa, porque faz o indivíduo produzir anticorpos. Esse processo de produção de anticorpos a gente vai chamar de resposta imune. Tranquilo? Se o indivíduo ele produz resposta imune, o corpo dele aprende como combater aquela doença e armazena aquela informação. É o que a gente chama de memória imune. MI aqui, ó, é de memória imune. O que é isso? Quer dizer que você não tem aquele negócio que você pegou uma doença, tipo sarampo, por exemplo. Se uma vez você pegar sarampo, você não pega nunca mais. Quer dizer que você entrou em contato com o vírus do sarampo apenas uma vez na sua vida? Não, você deve ter entrado em contato com ele outras vezes na sua vida. Porém, uma vez que você produziu anticorpos com aquela doença, o seu corpo ele armazena aquela informação de como combater aquela doença. Numa segunda vez, numa outra vez que você entrar em contato com esse mesmo agente patogênico,
A resposta imune ela vai ser muito mais rápida e muito mais eficaz, porque o seu corpo ele já aprendeu como combater aquela doença. Quando o seu corpo aprende como combater uma doença, é o que a gente chama de memória imunológica. O seu corpo ele guarda as informações de como combater essas doenças, certo? Então tá aqui, ó, gera memória imune. A resposta imune, a imunização ativa, ela é duradoura e preventiva. Duradoura porque dura muito tempo. Preventiva porque geralmente é um tipo de imunização que você faz antes do indivíduo pegar de fato a doença. Como assim, professor? Não entendi. Você não falou que o indivíduo tem que ter contato com o antígeno? Sim. Ter contato com o antígeno não necessariamente significa desenvolver a doença. Quando você toma uma vacina, por exemplo, você está sendo imunizado, você está tendo contato com o antígeno, dependendo do tipo de vacina, a gente vai ver aqui, só que não necessariamente você está desenvolvendo a doença. Por isso que é preventivo, porque é justamente para você não desenvolver a doença. Tranquilo? De boa imunização ativa, qualquer coisa você volta o vídeo e assiste mais uma vez, porque isso cai muito, isso é muito importante, você tem que estar com isso aqui, na ponta da língua. Beleza? Passiva. O que seria uma imunização passiva? É o contrário da imunização ativa. Seria aquela imunização onde o indivíduo vai receber os anticorpos passivamente. Ele não vai produzir os seus próprios anticorpos. Como assim, professor? O indivíduo recebe os anticorpos prontos. Ou seja, o indivíduo ele vai receber os anticorpos que outra pessoa produziu. Tá? Essa outra pessoa que produziu pode ser, por exemplo, a mãe dele, a gente vai ver aqui através da placenta, através do leite materno, mas pode ser também um produto tecnológico, né? Que é um soro, por exemplo, que aí no caso do soro tem técnicas diferentes, mas geralmente quem produz é um cavalinho, né? Um cavalinho, e aí o cavalinho produz os anticorpos, a gente retira os anticorpos do cavalinho e usa na pessoa. Então o indivíduo recebe os anticorpos prontos. Não, professor, não entendi muito bem esse negócio de vacina e soro. Calma, você tem que entender primeiro a diferença entre imunização ativa e passiva. A gente vai chegar, vou falar ainda sobre o soro e a vacina. Tá? Então, na imunização passiva, é passivo porque o indivíduo ele não produz os próprios anticorpos, ele recebe os anticorpos prontos. Tá? Se ele recebe os anticorpos prontos, isso não gera memória imune. Ou seja, não gera resposta imune. Se não gera resposta imune, também não vai gerar memória imune. Ok? Se o indivíduo não está produzindo anticorpos, ele não está tendo resposta imune. Se ele não tem resposta imune própria, é claro que ele não vai gerar memória imune. Se não gera memória imune, a imunização passiva ela vai ter um caráter temporário e terapêutico. Então vai ser uma imunização temporária e terapêutica. Vai ser para tratar aquele problema ali naquele momento. Então, por exemplo, existe uma cobra na nossa fauna, aí na sua terra ela pode ter um nome diferente, mas o nome comum para ela é surucucu pico de jaca. É uma das cobras que tem um dos venenos, né, uma peçonha mais poderosa das cobras no mundo inteiro. Então o camarada tomou uma picada de cobra, uma mordida de cobra, lembrando que cobra morde. Por que cobra morde? Ela não pica, porque ela tem dente, então ela morde. Então tomou uma picadura, uma picada de cobra, uma mordida de cobra. Dá tempo de você tomar uma vacina para o seu corpo produzir os anticorpos para você se tornar imunizado? Não dá tempo. Antes disso você já morreu, porque a toxina presente no veneno dela é muito potente. Então seria para tratar o indivíduo logo de cara. Então é temporária, porque depois que você foi imunizado, né, ali, passa o efeito daqueles anticorpos ali que você recebeu. E é terapêutica porque funciona como um remédio. É um tratamento que você faz pontualmente ali naquele momento. Tranquilo? Tem a imunização ativa e imunização passiva. Tanto a imunização ativa quanto a imunização passiva, a gente pode dividi-las em natural e artificial. A imunização natural é sem o uso de um produto biotecnológico. Então eu coloquei aqui, sem produto biotec. Esse biotec aqui é de biotecnológico. Ou seja, você não vai produzir nada farmacologicamente falando, você não vai produzir nada em laboratório. Isso vai ser feito de forma natural. O próprio nome já diz, natural, certo? Se é natural, ok? A imunização ativa natural é o próprio ato do indivíduo contrair a doença. Uma vez que você pegou a doença, você teve contato com o antígeno, de forma totalmente natural. Tá? Você vai produzir os anticorpos contra aquela doença, vai gerar uma resposta imune. Se o seu corpo produzir anticorpos
ativamente, você vai gerar a memória imune. Se você gera a memória imune, essa memória imune ela tende a ser duradoura e preventiva. Preventiva porque uma vez que você contraiu a doença, que você desenvolveu anticorpos contra aquela doença, num segundo momento, se você entrar em contato com aquele antígeno daquela mesma doença de novo, a resposta imune do seu corpo vai ser muito mais rápida e muito mais eficaz. Então você nem chega a ficar doente. Então o nosso sistema imune ele é muito bom, ele é muito cabuloso. É claro que tem todo um processo, uma série de células envolvidas que eu não vou entrar nisso nesse momento. Quando a gente for tratar lá de sistema imunológico, a gente vai trazer isso para vocês direitinho. Se não me engano, vai ser com o professor Marcos. Vocês vão ver isso aí. Tranquilo? Beleza? Contrair a doença. No caso da imunização natural passiva, a gente vai ter dois tipos. É quando o indivíduo ele recebe os anticorpos prontos. Então, imunização passiva, o indivíduo recebe os anticorpos prontos. Imunização passiva natural, nós vamos ter aqui, eu trouxe dois exemplos. A placenta. Quando você está na barriga da sua mãe, no útero, né, lá, já desenvolveu os anexos embrionários, e você já está na placenta. A placenta é um invólucro, digamos assim, de células que serve justamente para nutrir aquele embriãozinho, nutrir aquele feto, nutrir aquele bebê. Tanto é que a gente chama de nutrição placentária. Existe um tipo de anticorpo, né? Os anticorpos eles são chamados de imunoglobulinas. Existem 5 tipos de imunoglobulinas. Só que pela placenta passa apenas um, que são as, é um conjunto delas que são as IgG. Então, pela placenta vai passar um conjunto de imunoglobulinas que a gente vai chamar de IgG. Ó, professor, então preciso decorar que quando tem a placenta passa os IgG. Não, você não precisa decorar isso. Você precisa saber que existe a nutrição placentária e que nessa nutrição placentária, dentre vários produtos que o indivíduo, que o feto recebe da mãe, oxigênio, nutrientes, ele também vai receber um tipo de imunoglobulina, um tipo de anticorpo, né, que são das classes das imunoglobulinas, que a gente vai chamar de IgG. É a única imunoglobulina que atravessa a placenta e confere imunidade ao feto. É essa IgG. Agora o indivíduo nasceu, e aí principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que o sistema imunológico dele ainda não está formado, ele ainda não é capaz de produzir seus anticorpos sozinhos. Pelo leite materno, essa mãe vai passar os 5 tipos de imunoglobulinas para esse filho. Quais são os 5 tipos de imunoglobulinas? As IgA, as IgD, as IgG, as IgE e as IgM. Cada um vai ter uma função específica no nosso sistema imunológico. Cada uma vai trabalhar, vai atuar de uma forma compondo o nosso sistema imune. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes agora porque a gente vai tratar isso melhor na aula de sistema imunológico. Mas saibam que são 5 tipos de imunoglobulinas. O que são imunoglobulinas? São os anticorpos produzidos pelos leucócitos, que são as células de defesa, tá? Certinho? Então, IgA, IgD, IgG, IgE e IgM. Então, o leite materno, principalmente o leite dos primeiros dias, que a gente chama de colostro, ele é lotado de anticorpos. Tá aí, então, a importância da amamentação. A amamentação ela é muito importante justamente para ajudar o indivíduo, ajudar aquela criancinha que acabou de nascer a formar o seu próprio sistema imune. Tranquilo? Então, no leite materno tem todas. Beleza? Além do tipo, do método de imunização natural, né, do tipo de imunização natural, a gente tem o tipo de imunização artificial. A imunização artificial ela vai acontecer com um produto biotecnológico, né? Com um produto biotec. Biotec aqui é de biotecnológico. O que é esse produto biotecnológico? Pode ser uma vacina, pode ser um soro. É algo produzido em escala farmacológica, é algo produzido em laboratório. Imunização ativa artificial é a própria vacina. A vacina, você vai ter contato com o antígeno, vai te fazer produzir anticorpos, vai te gerar memória imune e vai ser duradoura e principalmente preventiva. Principalmente preventiva. A vacina ela existe justamente para te prevenir, para que você não contraia a doença e não morra. Certo? Aqui, ó, eu trouxe alguns tipos de vacina existentes no mercado. Ah, professor, eu achava que vacina era tudo igual. Não. Tem várias técnicas
biotecnológicas diferentes para se produzir vacina. Então aqui, ó, a gente está falando, quando eu coloco aqui vivos atenuados, eu estou querendo falar de patógenos, de agentes etiológicos vivos atenuados. O que é isso? É claro que eu vou simplificar, vou trocar em miúdos aqui para nós. É claro que tem todo um rigor científico por trás, mas eu vou trocar em miúdos para a gente poder entender, certo? Quando eu falo que eu estou usando uma vacina que utiliza organismos vivos, patógenos vivos atenuados, quer dizer que eu levei esse indivíduo, esse patógeno, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, o que quer que seja, para o laboratório, e enfraqueci ele. Atenuar é enfraquecer. E aí eu enfraqueço ele e depois eu faço a vacina e injeto na pessoa. Ele vai ser fraco bastante para não deixar a gente manifestar a doença, não matar a gente. Mas esse fraco também não é ao ponto de não gerar memória imune. Ele é fraco, ele é atenuado porque ele não vai fazer a gente desenvolver a doença, mas ainda assim ele vai fazer o nosso sistema imune responder. Vai fazer a gente gerar a resposta imune. Vai fazer a gente produzir os anticorpos. Beleza? Além desses, a gente tem um tipo de vacina que é com patógeno inativado. É como se ele tivesse realmente morto. Mas, professor, se ele está morto, como é que ele faz o nosso sistema imune funcionar? Ele vai estar morto do ponto de vista do metabolismo. Se for um vírus, por exemplo, vai fazer um procedimento nele que vai limitar, que vai extinguir, digamos, que vai parar o metabolismo desse vírus. Mas ele vai conter proteínas, ainda assim, toda aquela estrutura dele que a gente estudou nas aulas passadas vai ser mantida. Quando ele entra no nosso corpo, o nosso corpo reconhece essas proteínas dele, que não são proteínas nossas, e aí a gente tem a resposta imune. Então é o que a gente chama de vírus, né? No caso de vacinas de virose, a gente chama de vacina com patógenos inativados, ou seja, ele não foi enfraquecido, ele foi inativado, ele está literalmente morto, mas isso não quer dizer que ele não gere resposta imune, porque ele vai ter uma série de proteínas nele que o nosso corpo vai reconhecer como proteínas estranhas e vai gerar uma resposta imune. A Coronavac, né, nós estamos gravando essa aula aqui em meio a uma pandemia, eu não sei quando que você vai assistir essa aula, mas estamos gravando essa aula hoje aqui em 2021, ainda estamos na pandemia da Covid-19. Recentemente saiu a vacina do Butantan, né? Vai vestir o bumbum tanta. Uma salva de palmas para a ciência brasileira aí, queria parabenizar a galera do Butantan, né? Valorizem a ciência brasileira, gente, porque a ciência, ela salva vidas. Então, saiu a vacina da Butantan em parceria aí com o laboratório, né, Sinovac, se não me engano, né, da China, e é uma vacina que é a Coronavac, que é a vacina para a Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2. A gente vai vou gravar uma aula para vocês só sobre o coronavírus, só sobre a Covid-19. O SARS-CoV-2 ou SARS-Coronavírus 2, ele é o nome do vírus que causa a Covid-19. Eu sei que isso é preciosismo meu, mas você não deve falar o Covid-19, porque o Covid é o nome da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então essa Coronavac, essa vacina produzida para a Covid-19 pelo Instituto Butantan, ela é uma vacina com vírus inativado, tá? Você vai receber o vírus, só que você vai receber o vírus morto, só que esse vírus ele é capaz, mesmo morto, ele é capaz de gerar uma resposta imune em você. Tranquilo? Além disso, a gente vai ter as vacinas que são chamadas de toxoides. O que é isso? É a toxina de um determinado agente etiológico enfraquecido. Você vai tomar essa toxina enfraquecida e o seu corpo vai produzir anticorpos contra essa toxina. A vacina do tétano, por exemplo, que é uma doença bacteriana, é produzida dessa forma. Você tem a vacina conjugada. O que é a vacina conjugada? Tem algumas doenças bacterianas que tem alguns polissacarídeos na cápsula delas. Existem bactérias que são encapsuladas. Não, professor, nós não aprendemos bactéria ainda, eu sei. Nós estamos gravando já um módulo de bactérias, você pode ir lá assistir daqui a pouquinho, quando você quiser, tá? Calma aí que a gente vai chegar lá. Enfim, estou adiantando o assunto para você. Existem alguns tipos de bactérias que a gente chama de bactérias encapsuladas. Essa cápsula é formada de polissacarídeos, de açúcares. Alguns polissacarídeos, eles não geram uma resposta imune tão boa em indivíduos novinhos, por exemplo, 2 anos. A vacina da poliomielite, por exemplo, de um tipo de poliomielite, ela é feita dessa forma. Então, o que eles pegam? Eles pegam esse açúcar, esse próprio açúcar, e colocam junto com a vacina, justamente para suas células reconhecerem, tá? Esse açúcar da própria cápsula da bactéria, e aí vai gerar uma resposta imune mais eficaz. Então, a vacina conjugada seria
a vacina, mais um pedaço, né, um conjunto de polissacarídeos ali da cápsula de algumas bactérias. Então, bactéria conjugada. Além das conjugadas, a gente tem também eu nem coloquei aqui, as vacinas combinadas. O que são vacinas combinadas? Você toma uma vacina que te imuniza para mais de uma doença ao mesmo tempo, tá? Então, você tem, por exemplo, a BCG, né, que é a Bacillus calmette guerin. Vou até falar dela aqui depois, mais para frente. Ela te imuniza contra rubéola, varíola, contra mais de uma doença ao mesmo tempo. Tranquilo? Além disso, a gente tem vacinas chamadas de vacinas por subunidades. O que são vacinas por subunidades? Você vai pegar pedaços do agente etiológico e vai colocar na vacina, né? Então, imagina o vírus. A gente falou que ele tem o capsídeo, ele tem a bainha, aí ele tem lá a placa basal, papapá. Você vai pegar várias partes dessa e vai fazer uma vacina e vai injetar no indivíduo. Quando o indivíduo recebe essa vacina com essas subunidades, com esses pedaços do agente etiológico, esses pedaços o seu corpo reconhece como estranho e aí gera resposta imunológica. Beleza? Eu ainda tenho o que a gente chama de vacinas recombinantes, né? O Instituto Butantan também produz uma vacina recombinante, Butantan. Butantan tem um acentozinho aqui no tan. Vai com o Butantan. Vem com o Butantan. Doido demais. Vacina do Butantan. A vacina do Butantan. Butantan, Instituto Butantan, lá no bairro. Butantan, lá em São Paulo. Você pode até visitar se quiser. Eles produzem uma vacina para hepatite B, que é uma vacina recombinante. Que diabo é isso, professor? De vacina recombinante. O que eles fazem? Eles vão produzir proteínas virais em laboratório. Só que para produzir uma proteína viral em laboratório, eles vão pegar um pedaço de DNA de uma bactéria, colocar o gene de expressão dessa proteína viral nesse pedaço de DNA da bactéria, que é chamado de plasmídio, e depois vão colocar isso em outra bactéria ou em um fungo. Então, geralmente usa a Escherichia coli, que é uma bactéria, ou pode usar uma levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae. E aí coloca esse plasmídio, né, recombinante, porque tem 2 DNAs diferentes, em uma bactéria ou um fungo, né, que é uma levedura hospedeira, e aí faz o processo de fermentação, no caso do fungo, faz o processo de divisão binária, no caso da bactéria, e aí faz elas reproduzir. À medida que elas vão reproduzindo, elas vão produzindo essas proteínas virais. E aí depois pega essa proteína viral e injeta na pessoa. Essa proteína viral, ou que seja bacteriana, por exemplo, pode ser também, essa proteína do antígeno, quando ele entrar no seu corpo vai ver e falar, essa proteína não é daqui, vamos gerar uma resposta imune contra ela. Gera uma resposta imune e aí te imuniza, gera memória imune e te imuniza. É claro que o processo é um pouquinho mais delicado, mais complicado que isso, mas eu estou trocando em miúdos só para a gente entender, tá? E por último, a gente tem a vacina que tem uma das tecnologias mais recentes. As recombinantes e essa última aqui, que é de mRNA, que é de RNA mensageiro, ela são das tecnologias mais recentes, a de mRNA a mais recente ainda. A Pfizer, que é uma outra empresa que está na corrida para a produção da vacina da Covid-19, produziu uma vacina com RNA-M, com mRNA, uma vacina para a Covid-19. O que é uma vacina de mRNA? É claro que se você já tiver assistido, eu espero que você tenha assistido já o módulo de síntese proteica, isso vai ficar mais fácil. Tá? Então, no módulo de síntese proteica, a gente vai te explicar como que uma proteína ela é formada. Mas, basicamente, é o seguinte. A gente tem o nosso DNA. Vou fazer no cantinho aqui, depois eu vou apagar, tá? Só para explicar. O que o nosso corpo faz? A gente tem as informações genéticas do nosso DNA. A partir do nosso DNA, a gente produz um mRNA, que é um RNA mensageiro. E aí a gente vai ter uma organela chamada ribossomo. Esse ribossomo vai ler esse RNA mensageiro e vai produzir as proteínas. Certo? O que essa vacina faz? Ela produz um mRNA viral. A gente produz em laboratório um mRNA, um RNA mensageiro do vírus. Codifica lá o genoma do vírus, pega a sequência genética dele, do DNA, e produz o RNA viral do vírus. E aí injeta esse mRNA na pessoa. Quando injeta esse mRNA na pessoa, as células nossas vão pegar esse mRNA, esse RNA mensageiro, e vão traduzir. A tradução é o processo de leitura do RNA mensageiro para a produção das proteínas. E aí as nossas próprias células vão traduzir esse mRNA viral e vão produzir as proteínas virais. Uma vez que o seu próprio corpo produz as proteínas virais, ele vai fazer isso, ele vai produzir. Só que à medida que ele for produzindo as proteínas virais, ele vai vendo que tem alguma coisa errada. Essas proteínas aqui, esse RNA
mensageiro aqui não é nosso, não foi a gente que produziu, não. Nós estamos produzindo proteína errada aqui, isso vai fazer mal para a gente. E aí essas proteínas virais, o seu corpo vai reconhecer como proteínas ruins, como proteínas que não são do nosso corpo, como antígenos, como patógenos, e aí vai gerar uma resposta imune. Você vai começar a produzir anticorpos contra essas proteínas e depois, uma vez que você produziu anticorpos, consequentemente você gera uma resposta imune para essa doença. Esse tipo de vacina, esse tipo de tecnologia, ele economiza grana, ele economiza tempo e outra coisa, é muito mais seguro do que uma vacina normal, por exemplo. Quer dizer que ela não geraria, efeitos colaterais e tudo? Não, pode até gerar. Mas se comparado com uma usada por patógenos atenuados, ela é muito mais segura justamente porque você não recebe nada daquele agente etiológico. No caso da Covid-19, você não recebe nada do coronavírus. Você recebe apenas uma sequência de RNA e o seu corpo, por ele mesmo, ele faz todo o processo, faz todo o serviço. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Por último, a gente tem aí a imunização passiva artificial, que é o soro. O Instituto Butantan, tem um dos maiores serpentários da América Latina, um dos maiores do mundo, que é justamente para a produção de soro antiofídico. Tá? E aqui você tem também a Fundação Ezequiel Dias, aqui em Minas Gerais, que produz, a Fiocruz, que é o Instituto Oswaldo Cruz, que também produz soro. Tá? Basicamente, como que se produz soro? Pega um cavalinho, e aí vamos supor que seja um soro antiofídico, que é um soro para picada de cobra, para mordida de cobra. E aí é o seguinte, pega esse soro antiofídico, pega esse veneno da cobra, vai injetando pequenas quantidades nesse cavalinho de tempos em tempos. Se não me engano, o processo dura aí alguns dias. Todo dia você vai lá e injeta um pouquinho. Esse pouquinho, num animal daquele tamanho, não vai matá-lo, não vai fazer mal para ele, mas vai ser suficiente para ele produzir anticorpos. E aí você vai injetando. Algum tempo depois que ele já produziu os anticorpos, você vai e retira o sangue dele. O nosso sangue tem duas partes, falando aqui rapidamente. O que a gente chama de plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, e o que a gente chama de elementos figurados, que é onde você tem as células, as hemácias, os leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação sanguínea. Então você separa o plasma dos elementos figurados, o plasma do não plasma, e aí no plasma vai estar cheio de anticorpos. Você pega esses anticorpos do plasma que o cavalinho reproduziu, faz um processo em laboratório de purificação, e faz o soro. E aí vende esse soro, disponibiliza nos postos de saúde, Lembrando que cada soro ele é específico para cada tipo de agente etiológico. Então você tomou uma picada, por exemplo, uma mordida de uma surucucu-pico de jaca. Já não serve, por exemplo, para a picada de uma jararaca, que é gênero crotalo, se não me engano. Não serve. Então, geralmente, quando você tem um acidente com ofídeos, com serpentes, geralmente seria bom você ou tirar uma foto, que eu acho que na hora do desespero é meio complicado, ou então levar a própria foto. Temos que parar também com essa cultura de que viu uma cobra tem que matar. Enquanto você não chegar perto dela, ela não vai fazer mal nenhum para você, tá? Então o soro são os anticorpos prontos. O soro é uma imunização passiva artificial, Ela tem o caráter terapêutico porque tem que receber. Você tem que receber aquele remédio, aquele antídoto. Tem gente que fala antídoto na hora. Então você tomou uma mordida de cobra, não dá tempo de te imunizar, do seu corpo produzir os anticorpos, não dá, você morre antes. Então por isso que você já tem que vir com os anticorpos prontos já para ficar imunizado. Tranquilo, meus queridos? Então essa foi a nossa aulinha de métodos de imunização, tá? Não saiam daí que eu já volto com as viroses. A gente vai estudar agora a relação dos vírus com a saúde humana, tá bom? Então te espero na próxima aula. Foi um prazer nosso, uma explosão de alegria, manda em brasa, beijo, tchau, juízo, até a próxima aula, valeu!